O canal de cortes já está ativo. Quer ver os cortes, quer ver trechos das previsões que eu lanço neste canal, trechos muito mais curtos e diretos a respeito das previsões principais que você precisa saber? O link do canal de cortes está aqui na descrição, clica, segue lá, que assim você vai ter acesso sempre aos nossos cortes, ok? Que tenham mais compatibilidade com você, porque se você quiser paquerar, qualquer pessoa que tá bem arrumadinha, que vai para uma festa, que vai rodar a bolsinha, né? Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões para você, Capricórnio. O que te espera? Vamos lá então as previsões. Lenormand aqui no baralho, aqui na minha mão, para você. Tarô aqui ao meu lado para você também. Farei as previsões para você, ok? Então vamos lá, o que vai acontecer no seu mês de abril, em todas as áreas da sua vida que eu bater o olho aqui, eu vou te contar, ok? Então vamos lá. Ó, baralho na mão aqui. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. 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 Então vamos lá? Vamos lá. Glória a Deus. Santo e poderoso é o nosso Deus. Ó, já quero passar a tua frase que você vai escrever aí nos comentários pra gente já levantar uma energia boa pra sua vida. A frase é a seguinte, ó. Escreva assim, ó. Portas estão abertas. Amém? Portas estão abertas. O que são essas portas? Oportunidades para você aproveitar. Oportunidades que Deus concedeu. Portas que Deus abriu para a sua vida. Amém? Então escreva aí nos comentários. Vamos vibrar esta energia maravilhosa para você e que Deus te abençoe. Arrebenta de dar likes. Os signos que mais dão likes são os signos que têm as previsões com mais rapidez. E você está em 9º lugar, Capricórnio, então precisa dar mais likes, ok? Se eu não me engano é 9º ou é 8º, mas acredito que é 9º, vai estar aqui na tela para você. Enfim, vamos às previsões. Primeiro já sai assunto amoroso, hein? Já sai assunto amoroso. Carta do chicote. Chicote fala de divergência. Choque de ideias. Diz assim que há uma divergência dentro da vida amorosa que você quer resolver. Vou contextualizar melhor para quem se relaciona e quem não se relaciona daqui a pouco. Até o final do vídeo eu vou falar melhor. Mas guarda essa mensagem porque eu vou retomar ela daqui a pouco, ok? Então vamos lá. Daqui a pouco, mais à frente, né? Vida amorosa de novo, Capricórnio. De novo, é o seguinte, ó, carta da âncora, da torre. Carta da torre fala que você precisa de um tempo de reestruturação, de olhar para si. Porque aqui traz essa energia, essa necessidade. Eu vejo também que você passa por uma fase de reconquista do seu poder dentro do amor. Tá? Esse poder é o poder de sedução, ou o poder de ter voz dentro da vida amorosa, mas isso tudo eu vou explicar melhor quando eu for para a parte de aprofundar a vida amorosa, porque senão eu vou ficar aqui só falando de amor. Então, diz assim que você cria uma certa preocupação por coisas que você gostaria que acontecessem, e elas não acontecem, elas não se resolvem. Ó, Carta dos Caminhos. A Carta dos Caminhos fala mesmo de situações que ainda não tem conclusão. Tem possibilidades, mas não tem conclusão. Entendeu?
E diz que você fica uma pessoa apreensiva. Pode ser a respeito de vaga de emprego, pode ser a respeito de informações sobre família, coisas que você gostaria muito que acontecessem, mas que não acontecem, e fica aquele suspense no ar de coisas que você gostaria de realizar, mas que ainda você não vê a realização, entendeu? Se você tem inimizade com alguém, diz que se você for uma pessoa mais racional, não agir pelo calor do momento, da emoção, espírito de vingança ou coisas assim, diz que você consegue acalmar mais a situação neste mês. Inimigos e rivais, o que são? Às vezes aquele vizinho que não gosta de você, aquele parente que não gosta de você, aquela amizade que parou de gostar de você, ou que está implicando a tal ponto que deixou de ser uma amizade, enfim. Então tem essa energia aqui para você. Se você tem esse tipo de gente, absorva essa previsão. Se não tem, não absorva. Ó, questão judicial, hein? Carta da casa. Carta da casa é a hora da vitória. Aqui fala do entendimento entre as partes. Mês ótimo para chegar em acordo, combinado, que ambas as partes ali estarão satisfeitas. Eu não vou dizer que estarão 100% satisfeitas. Acho difícil algum processo judicial que a gente sai 100% satisfeito, né? Mas que haverá satisfação. Então, ótimo mês aí para você se dedicar, se houver principalmente a audiência marcada para este mês. Aí é que essa previsão fica mais forte, tá? Mas mesmo se não houver audiência marcada, tente conversar com a outra parte desse processo, porque em muitos casos haverá mais facilidade ali para vocês se entenderem, e isso já adiantar um pouco o que vocês vão discutir em audiência, tá? Lógico que você não pode acreditar 100% naquilo que é conversado fora da audiência, porque tem pessoas que falam que vão fazer uma coisa e depois fazem outra. Mas já é para tirar uma base, já é para espiar um pouquinho o terreno e ver as possibilidades, entendeu? Enfim, vida financeira. Diz que você tem boa perspectiva, mas que você precisa ser uma pessoa de atitude. Carta aqui da cegonha. A cegonha, ela pede atitude, e a cegonha, ela fala de atitude inovadora. Não é fazer a mesma coisa, é inovar, mas eu vou explicar isso mais à frente, quando eu aprofundar assuntos ligados a dinheiro, tá? Vamos lá. Então, diz que você quer afastar alguém, afastar informações de alguém. Parece que tem alguém que você não quer que saiba da sua vida. E é como se você fizesse algo para que essa pessoa evite de saber coisas sobre a sua vida. Porém, aqui diz que isso não é bem sucedido. Diz que essa pessoa vai conseguir informações de algum modo, seja te espiando, perguntando para outras pessoas, o que quer que seja, tá? Na grande maioria dos casos, tá? Mas não todos. Você quer que um ex ou uma ex não fique sabendo coisas de você, entendeu? Mas diz que ficará sabendo. Na grande maioria dos casos tem a ver com ex. E uma pequena parcela tem a ver com uma outra pessoa, seja ela qual for, tá? Mas vamos lá. Se você estuda Capricórnio, então, carta do caixão. O caixão, ele fala de problemas, e aqui o problema é principalmente ligado a deslocamento. Principalmente que se você estuda presencial, pode ser o trânsito, ou alguma coisa que dificulte o transporte, às vezes financeiramente, coisa assim, mas tem essa energia. Se você estuda à distância, se você estuda em casa pela internet ali, não é? Então, aí aqui, cuidado seja com a sua internet
ou com o sistema ali da faculdade, da instituição que você estuda, para não ter problemas. Evite ao máximo depender muito do sistema, faça as coisas de modo adiantado. Se tiver, tem que subir o arquivo de um trabalho que tem que fazer. Então sobe com antecedência, porque eu vejo problemas aqui. Se você não se acautelar, você vai sentir o prejuízo, a dor do prejuízo, ok? Mas vamos lá. Então, vida amorosa. Aqui diz que você queria uma vida amorosa mais parceira, né? Você esperava que houvesse uma parceria mais sólida. Aqui está a carta da árvore, que fala da solidez, algo mais enraizado. Mas eu vou explicar melhor isso quando eu vou falar sobre amor. É que a sua leitura toda hora sai sobre amor aqui. Se deixar, eu falo só sobre amor. Mas enfim, vamos lá. Ó. Intuição forte, inclusive vejo você sentindo muito os ambientes, tá? Confie mais no seu pressentimento. Eu entro em um local, eu pressinto coisas naquele local. Não me sinto bem ou me sinto bem. Sinto alguma sensação estranha, esquisita por ali, entendeu? Enfim, então confie, mas eu vejo muito essa sensibilidade desperta em você, principalmente neste mês, de sentir os ambientes. E sentir os ambientes também envolve sentir a energia daqueles que estão nos ambientes, ok? Porque a energia do ambiente ela é constituída pelo ambiente em si, mas também as coisas que circulam no ambiente, sejam elas pessoas, animais, o que quer que seja, tá? Enfim. E vamos lá. Sim, eu percebo que você não se sente ainda como uma pessoa realizada. E aqui fala de insatisfação assim, como é que eu posso explicar? Vou explicar emocional. Vou usar a palavra emocional. Mas não lembre, quando eu falo de emocional, não lembre de amor, vida amorosa, romântica, namoro e coisas assim. É o contentamento que você tem com a vida. Aqui está a carta do rato, e o rato ele fala que você não se sente uma pessoa realizada. Pelo contrário, porque a carta do rato, ela é a carta do roubo também, né? Que fala assim que você sente como se a vida tivesse roubado um pouco o seu ânimo por viver, e de você não sentir a realização que você gostaria. Mas isso tem muito a ver com o seu interior, né? Isso está um pouco ligado também à vida amorosa, porque lembra que eu falei do seu recolhimento para o seu fortalecimento? Falei lá no comecinho, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor essa situação. Aqui está marcando a situação de trabalho, hein? Eu já vou falar que daqui a pouco eu vou tocar em assunto de trabalho, aí eu já falo, mas uma novidade aqui para quem quer trabalho. E vamos lá com mais previsões. Então, tô aqui com o tarô, daqui a pouco eu vou aprofundar as áreas principais, mas por enquanto eu vou falar um pouquinho mais sobre as áreas gerais. Sua saúde. Então, aqui diz que você passa por um período que você tem que aperfeiçoar a sua saúde. Aperfeiçoe. Vejo situações pendentes, mas na grande maioria dos casos são situações pequeas, dores, desconfortos, coisas assim, que você tem que regular melhor a sua rotina, mas muitas pessoas aqui deste signo vão ter que passar por um acompanhamento, seja um acompanhamento médico, um acompanhamento farmacêutico, um acompanhamento psicológico, porque quando eu falo de acompanhamento médico, eu também estou falando dos profissionais que lidam com o psíquico, né? A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, a psicoterapia, enfim. Porque aqui traz essa energia
de que você precisa de um acompanhamento. Pode ser um acompanhamento psicológico, pode ser o acompanhamento de um personal trainer, de um nutricionista, de alguma coisa assim, mas a grande maioria, o acompanhamento às vezes até de um astrólogo, um tarólogo, um cartomante, que às vezes passa coisas que te auxiliam também, né? Muito embora a sua prioridade tem que ser sempre o médico, ok? Essas áreas como astrologia, cartomancia, coisas assim, elas são sempre complementares, mas aqui também isso está incluso, tá? Então, dê atenção a isso se você tem desconfortos. Aqui fala que você tem desconfortos e que a facilidade de resolver esses desconfortos está em passar por um acompanhamento, ok? Mas, enfim, vamos lá. Espiritualidade bombando, 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 intuição aflorada, aqui 2 vezes, inclusive diz assim que a espiritualidade, ela tem a preocupação em mudar a sua vida. Aqui fala assim de espiritualidade que transforma a sua vida, e transforma a sua vida principalmente por meio da sua intuição. Porque as pessoas, elas acham, às vezes, que quando a gente fala, ai, Deus vai mudar a sua vida, a espiritualidade vai te trazer uma oportunidade, às vezes as pessoas acham que vai ser como uma cegonha que vem e deixa um bebê na porta de na porta de casa, mas não é assim. As principais coisas que eu fiz na minha vida foram coisas que eu fiz que a espiritualidade me alertou. Entendeu? Então, o principal é o alerta que a espiritualidade dá, o conhecimento que a espiritualidade traz pela tua intuição. Quando você começa a sonhar muito, por exemplo, como eu, um tempo atrás, sonhava muito com ladrão, ladrão, ladrão. Um ladrão veio aqui, mas graças a Deus eu estava preparado, né? Mas eu tive esse pressentimento. Já tive pressentimento que a espiritualidade me mostrava muito dinheiro, 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 me alertando sobre outras coisas que eu poderia fazer para aumentar os meus ganhos financeiros. E assim foi. Então, enfim, você tem que ter atenção ao que a espiritualidade traz, aos pressentimentos, aos sonhos, mas você tem que ter a cabeça alinhada com o espiritual. Só que aqui traz que esse alinhamento você já terá. Então é só dar mais crédito ao que a tua intuição mostrar aí para você, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu vejo você com comportamentos ansiosos, principalmente a cabeça mais acelerada. Cuidado com isso, tá? A sua cabeça acelerada. Aqui eu vejo que você, muitas vezes no mês de abril, você vai se forçar a ficar pensando sobre certos assuntos, que você poderia pensar menos, talvez por você querer fazer com uma certa perfeição, ou com uma certa maestria, ou resolver de modo muito brilhante, ou fazer de modo muito brilhante. É como se você rodasse uma roda em alta velocidade e depois tivesse dificuldade para parar. Entendeu? Então, cuidado com essa... Porque aqui fala que você força pensamentos, você se força a pensar para querer solucionar coisas na sua vida, só que aí você acelera muito a tua cabeça e depois você tem dificuldade de desacelerar. É isso que traz aqui na energia para você, mas enfim. Facilidade de lidar com amizades e pessoas conhecidas de modo geral, né? Porque aqui não dá para falar de todo mundo, mas de modo geral está mais equilibrado, tá? Se você quiser fazer novas amizades, ótimo mês para isso. Diz assim que é só questão de você se abrir um pouco mais que você vai ter boas oportunidades. Ainda mais oportunidade de fazer amizade com pessoas um pouco mais velhas ou pessoas que têm um conhecimento maior do que a maioria das pessoas, tá? Mas enfim, traz essa energia aqui para você. Se você tem filhos,
Aqui fala com o seu filho, assim, como é que eu vou explicar isso? Aqui fala com o seu filho, a sua relação com o seu filho vai melhorar, tá? Porque esse filho desenvolve mais capacidade de convívio. Mas aqui fala de esperteza. Se eu for usar a rigor, o que fala aqui é a palavra esperteza. Isso significa assim, o que a minha intuição está falando? Olha, tem assuntos aí entre você e seu filho ou sua filha que seu filho não vai concordar com você, mas ele vai ter a inteligência de saber separar as coisas e de não fazer das diferenças entre vocês um motivo para brigas e desavenças, ou seja, essa pessoa vai ter mais discernimento para deixar para ela o que ela pensa e o que ela pensa de diferente de você. Mas aqui toma cuidado se você está naquela fase, eu quero convencer meu filho de tal coisa, que tal coisa é melhor para ele, porque aqui dá a sensação que ele não vai bater de frente com você, mas também não vai acatar ao que você diz, entendeu? Então presta atenção. Mas isso é só para o caso de você, caso o seu filho esteja naquela fase que você tem que direcionar, tem que instruir, tem que encaminhar e coisas assim, mas traz essa energia para você. Aqui diz que tem uma pessoa da família que se afasta um pouco de você, mas ela se afasta um pouco porque ela vê algum problema, e na grande maioria dos casos é algum problema a nível financeiro, entendeu? Ou ela passa por algum problema financeiro dela ter que economizar mais e coisas assim, ou às vezes ela acha que você não tem o nível financeiro que ela tem, às vezes, para, vamos supor, viajarem juntos, organizarem uma festa juntos e coisas assim, entendeu? Mas eu também não vou tocar muito nesse assunto, eu já vou ir direto a outras áreas, senão eu vou ficar aqui a vida toda. Ó, tarô aqui para você, e vamos às previsões aqui com a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Ó, já vou começar a embaralhar. Já pegou sua consulta gratuita? Então, o link está aqui na descrição. Primeiro link que aparece, é só você clicar. Vai abrir uma página. Lá tem todas as explicações lá na página. Lá na página também tem o botão que você clica e dá início ao passo a passo para se consultar. Ok? Então, enfim. Funcionamos 24 horas para você ir lá e se consultar. E outra coisa, algumas pessoas não conseguiram atendimento, porque muita gente foi se consultar, mas eu já aumentei o pessoal desde o mês passado, justamente para evitar esse tipo de situação, tá? Então, só para você saber, mas enfim. Vamos lá. Então, primeiro link que está aí na descrição, e agora eu vou às áreas principais. Começo com dinheiro. Dinheiro, eu já falei um ponto para você. Lembra, eu falei assim, você tem um futuro, aqui fala de um futuro promissor, porém que você tem que ter uma atitude mais inovadora, e até mostrei a carta da cegonha para você, que é uma carta aqui dentro do baralho, fala de inovação. Inovação pode-se falar aqui às vezes de empreendedorismo, ou de investimentos, enfim, inovar é não fazer mais do mesmo, né? É trazer o novo para a sua vida. Então, observe um pouco mais coisas que você pode fazer para obter uma renda. Porque se aqui está saindo, é sinal de que você tem algum potencial que você precisa explorar. Vamos supor, eu sou mecânico, mas eu aprendi a fazer lanches. Então, se você é mecânico e aprendeu a fazer lanches, porque em alguns horários você não começa a vender lanches, por exemplo, entendeu? Porque aqui está falando de coisas que você pode fazer a mais para trazer mais brilho ao teu financeiro. Mas na grande maioria dos casos aqui tem a ver com como você organiza o dinheiro que você recebe, tá? Principalmente é nesse sentido.
no sentido de colocar em investimentos, no sentido de aprender a, a fazer coisas diferentes, às vezes até coisas simples, por exemplo, comprar dólares. Aí você compra dólares, o dólar valoriza, e depois você vende o dólar quando ele valorizou e pega aquele dinheiro a mais. É lógico que eu não estou falando que é para você fazer isso neste mês, até porque eu não estou acompanhando o dólar, não estou falando aqui que o dólar vai subir ou vai descer, porque eu não estou fazendo previsão para dólar. Mas eu já deixo essa dica aqui para você, tá? Aqui saiu muito essa coisa de fazer coisas a mais que podem gerar o teu crescimento financeiro. É por isso eu citei esse exemplo. Eu sei que a maioria não fará isso, porque isso é para uma minoria, mas aí você adapta a sua realidade, coisas que você pode fazer a mais que podem te render, porque aqui dá a sensação que tem algo que você poderia fazer a mais que você não faz e, por consequência, não tem um retorno a mais financeiramente falando, ok? Mas que você tem um potencial que você não explora. E aí você tem que olhar para você, qual que é o potencial, o que eu faço a mais e que eu não estou explorando dentro da minha vida financeira. Ah, eu sei investir, eu sei empreender, eu sei ter uma renda extra, mas às vezes por preguiça, às vezes por enxergar muitos obstáculos, eu não manifesto aquilo, então presta atenção nessa situação. Outra coisa, eu vejo que você está numa fase no mês de abril que você vai se permitir quebrar planejamentos. Aqui também fala que tem planejamentos que você quer quebrar. Planos que você tinha de vida e você percebe que você vai ter que remodelar, tá? Porém, aqui traz como é que eu posso dizer? Essa situação de replanejar, ela é um pouco indefinida. Dá a sensação que você está no meio do caminho quando se trata de dinheiro, porque eu estou falando de dinheiro. Dá a sensação que você está no meio do caminho, sabe? Como se fosse assim. Eu tinha um plano, aí eu percebo que esse plano não vai ser mais possível, então eu vou ter que alterar o meu plano, eu percebo que não vai ser possível, ou eu percebo que por algum motivo eu preciso alterar, entendeu? Só que nesse processo de eu preciso alterar o meu planejamento financeiro, você encontra obstáculos de como que eu vou fazer esse replanejamento, né? Mas isso está principalmente na sua capacidade de olhar para a sua vida. E aí essa inovação aqui que eu disse, ela também pode ser a nível de estudos. Estudar é uma inovação. Quando você começa a estudar alguma coisa, estudar o financeiro. Hoje em dia eu vi aí uns cursos interessantes, né? Que ensinam a gente a como proteger o nosso patrimônio, essa questão de comprar dólares, de ter investimento no exterior, ou de fazer coisas diferenciadas, aí depende do seu caso, porque aqui dá a sensação que você, quando se trata de dinheiro, você está no meio do caminho, entre os planos que você teve e que você abandonou por algum motivo, mas que você está no meio do caminho no sentido de que você ainda não conseguiu definir um novo planejamento de estruturação financeira, de crescimento financeiro, de estabilidade financeira dentro do padrão e do nível que você quer, entendeu? Porque às vezes a gente tem estabilidade financeira, mas não é a estabilidade financeira no nível, no patamar que a gente gostaria. Então, muitos aqui têm isso. Às vezes você tem... O que é ter estabilidade? Todo dia eu ganho... Todo dia não, todo mês eu ganho, vamos supor, o mesmo valor. Você tem estabilidade, mas será que aquele valor é o valor ideal, está no nível, na altura que você gostaria? Então, ter estabilidade não significa ter sucesso, são duas coisas diferentes. E aqui dá a sensação que você está ainda se descobrindo em o que eu vou fazer, como que eu vou planejar, como que eu vou decidir, as coisas que eu preciso, as metas que eu preciso pôr e os planos que eu preciso ter para atingir os valores que eu quero, entendeu? Mas enfim, eu falei tanto aqui que eu nem embaralhei o tanto que deveria embaralhar, mas já estou aqui embaralhando. Ó, uma última embaralhada aqui só para poder tirar o conselho e complementar a mensagem, ok? Cortar o baralho e pronto. Vamos lá. Ó,
Cavaleiro de Ouros, conselho perfeito. E Carta da Justiça, como carta complementar, perfeito para você também. Então, Cavaleiro de Ouros é uma carta de prudência. Inclusive é ouro, fala do naipe de ouro. O naipe de ouro fala do dinheiro, fala da materialidade. Diz que você tem que ser prudente. Carta do Cavaleiro, ser prudente nas suas decisões, entendeu? Ser prudente nas suas escolhas. Essa inovação que eu falei aqui que você precisa ter, ela é uma inovação que ela precisa acontecer, mas acontecer com prudência. Ou seja, quando você tiver certeza do que você pode fazer aí para mudar a sua vida, entendeu? Mas essa carta que ela diz também que você tem que pensar a médio e longo prazo, porque ela é uma carta lenta, ela é uma carta que pede que você tenha paciência para, aos poucos, desenvolver e ter consciência de que no futuro você tem a possibilidade de atingir o que você quer atingir, ok? E a carta da justiça. A justiça dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? A justiça, ela é uma carta muito equilibrada, no sentido de que ela fala que você recebe à medida do que você faz. Como as suas possibilidades não são altas possibilidades, porque você ainda está em um período de se reestruturar financeiramente, de pensar mais a médio e longo prazo, porque no curto prazo você ainda tem que fazer mudanças e você ainda tem que esclarecer na tua cabeça o seu planejamento financeiro, porque até você precisa ainda se resolver com você, com as suas metas, tá? Porque eu sinto por pressentimento aqui que tem até metas que você está revendo na tua vida. Por exemplo, às vezes, eu tinha meta de comprar uma casa, eu tinha meta de comprar um terreno, eu tinha meta de comprar um carro até X mês, X prazo. Às vezes você quebra a meta ou às vezes você quebra o prazo. Eu tinha tal prazo, eu encurtei, mas agora eu vou distanciar, vou alongar, porque não é para já, ou eu vou excluir essa meta da minha vida. Então você ainda tem replanejamentos aí, mas a carta da justiça diz que você consegue ter um certo nível de estabilidade e de equilíbrio, só que ainda não é o que eu disse. Ter estabilidade não significa ter sucesso. Às vezes a estabilidade que a gente tem não é estabilidade no nível que a gente gostaria. E aqui traz essa energia para você. Ok? Essas são as previsões para dinheiro. Agora eu vou à vida profissional para você que quer trabalho. Então, lembra que eu falei que eu tenho uma novidade para te falar a respeito de trabalho? Pois é. A respeito de trabalho, tem uma oportunidade de trabalho para você, tá? Tem uma oportunidade de trabalho para você. Porém, contudo, no entanto, todavia, aqui diz que é uma oportunidade que precisa amadurecer melhor. Entendeu? E que esse processo de amadurecimento ele é mais delicado. E aqui vai de caso a caso esse amadurecimento, tá? Por exemplo, às vezes, o que significa esse amadurecimento, Jato? Às vezes você recebe uma vaga, mas que é uma vaga, por exemplo, com baixo salário, ou uma vaga de teste, um período de experiência, porque aqui está muito com cara de coisas que são testadas, ou uma vaga que você, para desenvolver nela, exige um longo período de estrada, às vezes aquelas profissões que você tem que ter tempo de carreira para ganhar bem, e coisas assim, enfim, mas presta um pouco de atenção, tá? Porque aqui fala de uma oportunidade, porém uma oportunidade que por algum motivo ela precisa ser melhor amadurecida. Ok? E aqui pede muito cuidado da sua parte para não perder essa oportunidade. Porque por ela não ter esse amadurecimento, você corre um pouco o risco de perder, tá? Outra coisa, procure se inteirar muito com amizades ou com todo o seu círculo, porque aqui eu vejo muito chegando informações importantes para você a respeito de vagas. Informações que vão chegando boca a boca na grande maioria dos casos, tá? Vindo de amizades, ou vindo de pessoas conhecidas, por exemplo, eu participo do grupo
de um aplicativo no smartphone, no celular. Aí eles jogam lá no grupo que tal empresa abriu vagas. Então, isso já é o boca a boca, entendeu? Não espere que esse boca a boca seja necessariamente uma pessoa que vem até você para conversar com você, entendeu? Mas aqui pede para você se inteirar, entrar em grupos de redes sociais, de aplicativos, tem sites que são especializados em empregos e coisas assim, entendeu? Enfim, é para você ver essa situação na sua vida, porque aqui traz informações importantes a nível de emprego que vem pelo boca a boca, tá? Então, aproveita aí. Agora, cuidado, a vaga surgiu, corra atrás o mais rápido possível e tenha noção de que tem alguma coisa aí ligada a essa questão da falta de amadurecimento, algo que precisa amadurecer. Em alguns casos pode até ter a ver com a sua qualificação. Às vezes esse amadurecimento é você ter mais experiência ou ter uma formação mais específica. Enfim, mas traz essa energia para você. Como conselho, carta do louco. Já vou explicar o que essa carta significa. E carta do cavaleiro de paus, tá? Então, carta do louco. O louco, ele pede como conselho que você tenha uma postura mais leve. Isso em entrevistas, isso ao procurar empregos e coisas assim. Você tem uma postura mais descontraída, mas também, olha o que a minha intuição fala olhando para a carta, né? O louco, ele é uma pessoa desprendida materialmente falando, que também tem o significado para você não olhar muito no emprego, se é o cargo de gerente, é o cargo de executivo, é o cargo de diretor, porque aqui fala de algo que precisa ser amadurecido. Esse algo que precisa ser amadurecido, muitas vezes até pode ser também a nível de posição hierárquica dentro da empresa. Então, às vezes é uma posição que você vai ter que lutar mais para se desenvolver e um dia chegar a um patamar considerável, vamos dizer assim. Por exemplo, às vezes começar como um ajudante, como um assistente, como algo que você precisa se desenvolver para atingir um status maior, enfim. Ou até uma vaga, o vendedor, mas até ser um dos melhores vendedores precisa cativar clientes, e aí outros vendedores mais velhos já cativaram clientes, então eles têm mais prioridades, têm mais status dentro da empresa, mais facilidades, enfim. Então é você ter um pouco também esse desprendimento, essa despretensão quanto a alcançar coisas grandiosas a curto prazo, que é o que a carta do louco fala para você também. E aqui está a carta do cavaleiro de paus. E o cavaleiro de paus, ele representa também aqui para você, ele representa a oportunidade que você tem que desenvolver. E também é uma carta de trabalho, viu? Porque o naipe de paus, ele fala do trabalho, da ação, que só confirma que tem oportunidade, mas você tem que saber filtrar e tem que tomar cuidado para não descartar ou não ter uma prática que te desclassifique por conta dessa situação de que precisa haver um amadurecimento, seja de salário, de cargo, de status, de formação, do que quer que seja que signifique esse amadurecimento, tá? Essas são as previsões para você que não trabalha. E agora eu vou a você que só que eu só quero dar só mais um fiasquinho aqui de uma coisa, um pouco de cuidado, porque em muitos casos essa falta de amadurecimento, ela tem a ver também com a sua formação, a sua qualificação. Então, disponha-se, né? Se você encontrar uma vaga, não faça pouco caso de precisa fazer um cursinho, precisa estudar alguma coisinha a mais ali para ter mais facilidade para se candidatar àquela vaga. Se for passar por uma entrevista, faça, dê o seu melhor, tá? Porque bobeou, dançou aqui.
eu danço aqui, então presta atenção nessa situação. Mas enfim, e veja seus outros signos também, porque você não tem um signo só, você tem que ver os signos seus principais para você identificar aqueles que mais condizem com a tua vida, que tem a ver com a energia que está mais forte na tua vida, porque na nossa vida, em certas fases, certos signos estão mais fortes que outros. Eu sou astrólogo, mas eu não vou explicar isso, mas é só para você entender, tá? E vamos lá. Agora eu vou às previsões para você que já trabalha. Então, você que já trabalha, maravilha! Aqui sai oportunidade de vitória financeira dentro do trabalho, de lucro, de rendimento, só que você tem que confiar no seu potencial e exercer o seu potencial, tá? Exercer o seu potencial, exercer as suas qualidades, os seus dons, para que você possa ter rentabilidade dentro do seu trabalho. Mas aqui sai a energia do dinheiro. Lembra que quando eu falei sobre dinheiro, eu falei, você tem que ter uma postura inovadora. Eu, olhando agora, encaixando as peças, em muitos casos essa postura inovadora, ela é dentro do trabalho, de saber aproveitar as oportunidades que acontecem dentro do trabalho, para que você possa manifestar os seus dons e com isso brilhar dentro do trabalho, né? Dom de vender, dom de agradar, dom de cativar clientes, aí vai dom a dom aí, dependendo do que você tiver, ok? Diz assim que você, por algum motivo, quando se trata de vida profissional, você pensa muito na pessoa amada. Aqui tem dupla interpretação. Se você já tem pessoa amada, provavelmente você se pergunta se essa pessoa... Ou você se pergunta se ela se agrada com o seu trabalho. Em muitos casos aqui pode ser que a pessoa não goste do seu trabalho, ou às vezes não gosta do que o seu trabalho exige. Às vezes não é que não gosta do seu trabalho, mas, por exemplo, às vezes a pessoa acha que fulano tem que ficar trabalhando demais, o trabalho de fulano chega muito tarde. Então, às vezes, não é que não gosta do trabalho, mas não gosta da rotina que aquele trabalho pede para você. Aqui diz que você se questiona a respeito das considerações que essa pessoa tem sobre você a nível de trabalho. Em alguns casos pode fazer referência aqui também, no sentido de que assim, eu acho que fulano não gosta do que eu faço, eu acho que fulano não me motiva muito bem, me desmotiva, às vezes fulano não acredita no teu potencial, ou fala, pensa alguma coisa que te desmerece, porque diz que isso está um pouco na tua cabeça, entendeu? Diz que há um conflito entre vida amorosa e vida profissional. Às vezes você não gostaria de ter o trabalho que você tem, porque você gostaria de ter um status maior para poder agradar a pessoa amada. Em alguns casos pode ser isso também. Se você não se relaciona, aqui é no sentido de ou você se preocupa que alguém na vida amorosa um dia vai te entender dentro da sua vida profissional, né? Alguém que possa se encaixar com os propósitos profissionais que você tem, ou pode ser também no sentido de às vezes você não ter atingido o status profissional que você gostaria de atingir. Às vezes, esse conflito pode ser no sentido de, eu não tenho, às vezes, a profissão que eu gostaria de ter para poder ter um certo brilho dentro da vida amorosa, né? Ou atrair um certo tipo de pessoa. Enfim, tem essa dupla interpretação, mas aqui diz que você se questiona entre um conflito que existe entre vida amorosa e vida profissional, e aí eu expliquei para vocês esse contexto que eu menciono aqui também. Tem uma coisa de amor, é porque assim, você está numa fase, lembra, eu falei lá no começo da leitura e eu vou só repetir, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas você está numa fase de conquistar o seu poder, conquistar a sua força, de se sentir forte,
entendeu? Mas eu vou explicar isso melhor quando eu for falar sobre amor, porque isso tem a ver com trabalho também, mas tem a ver também com amor, porque as duas coisas estão conectando aqui, estão conectadas. Mas enfim, é basicamente isso que eu tenho a falar para você. Mas enfim, deixa eu tirar um conselho. Ó, carta da Torre, carta 10 de espadas. Tá, é o seguinte, quando se trata de vida profissional, tem as oportunidades aqui que eu já falei que elas já estão apontadas para você. A carta da Torre, ela fala que você não precisa fazer nada fora da curva. Na verdade, a Torre, ela fala muito de você deixar que as coisas aconteçam por si só. Porque a situação já favorece, você só tem que trabalhar em cima da situação, o que a situação traz para você. Entendeu? Então, ao invés de tentar criar uma onda, aproveite as ondas que a vida traz para você, ok? Então tem essa energia. Aqui sai a carta 10 de espadas. O 10 de espadas, ele fala de mudanças. Essas duas cartas aqui, elas são péssimas. Nossa, talvez as duas piores cartas do baralho inteiro. Acho que só tem mais uma, que é a carta da morte. Para poder completar o azar total. Porém, aqui, isso daqui são cartas secundárias. A leitura principal é a que está aqui. Então, essas duas cartas, por mais que sejam cartas difíceis, elas não têm um peso muito grande na tua vida. Essa dificuldade que se apresenta aqui fala muito de coisas que você ainda não consegue mudar. Eu acredito que seja principalmente esse conflito que você tem ainda entre vida amorosa e vida profissional. Pode ser que você ainda não tenha entendido direito, apesar de eu ter explicado uma boa parte, essa mistura entre vida profissional e vida amorosa. Mas calma que quando eu chegar na vida amorosa eu vou explicar melhor para você. Se você ainda não entendeu, você vai entender. É que eu tenho que explicar por pedaços, eu não posso adiantar tudo, senão eu troco toda a ordem da leitura, tá? Mas é basicamente isso que eu tenho para falar para você. Aproveite a energia que tem. Surfe na onda que tem. Se não tem onda, não inventa onda. Aproveita o que a vida traz para você. Entendeu? Exercite os seus dons para aproveitar aquilo que a vida já proporciona para você. Porque quando eu falei aqui de ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro em cima do que a vida já traz para você. É só usar os seus dons para trabalhar em cima das oportunidades que a vida traz. Entendeu? A inovação que eu falei é no sentido do exercício do seu dom, da sua capacidade, do seu potencial. É nesse sentido. Mas enfim. Agora eu quero só te dar um alerta. Começou a chover forte aqui. E eu tô no meio da gravação. É difícil parar para depois voltar e entrar em todo o clima. Pode ser que mude um pouco o som. Às vezes o editor vai abaixar o áudio e minha voz vai parecer mais baixa ou mais estranha, ok? Mas eu estou aqui explicando que é porque está chovendo e alguns ruídos provavelmente vão ficar porque a chuva está bem forte aqui, ok? Mas enfim. Agora eu vou à vida amorosa para você. Vida amorosa em Capricórnio. Nossa, meu Deus, nossa, sua vida profissional e financeira ocupou muito meu tempo. Mas vamos lá. Vida amorosa para você. Então, vida amorosa é o seguinte. Você está em um período de reconquistar a sua força e o seu poder como pessoa, tá? Em acreditar mais no teu potencial. Isso não tem só a ver com o amor, mas tem a ver com a vida. Sabe, como se você tivesse que se sentir uma pessoa mais forte para sentir que você pode mais até na vida amorosa? Vou citar um exemplo para você. Às vezes tem pessoas que ficam tristes vamos supor homem, que é mais fácil explicar homem. Às vezes quando o homem está desempregado,
Isso dificulta ele até nas paqueras, porque ele se sente, às vezes, um zero à esquerda. Ah, eu não tenho trabalho, não tenho uma fonte de renda. Como é que eu vou paquerar? Como é que eu vou levar a pessoa, ir com a pessoa para restaurantes, festas, eventos, viagens, coisas assim, comprar presente de Dia dos Namorados, né? Então, ela repare que a vida profissional e financeira afeta muito a vida amorosa. Eu citei um exemplo, não estou falando que é o seu caso, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas é essa questão que eu quero dizer, que parece que você quer se sentir uma pessoa mais forte, seja, tem a ver com várias coisas, pode ter a ver, eu quero ser uma pessoa mais forte na minha vida profissional, para que eu me sinta com melhor autoestima para lidar com a vida amorosa. Eu quero ser mais forte com a minha vida familiar. Às vezes eu tenho um pai muito difícil que atrapalha a minha vida amorosa, uma mãe muito difícil que quer controlar a minha vida amorosa. Eu quero antes ter mais força, mais autonomia, para que eu governe a minha vida amorosa e, com base nisso, eu administre e me sinta melhor para lidar com a vida amorosa, entendeu? Ou a vida financeira, tenho baixos recursos, ou não tenho condição de dar presentinhos, ou de fazer coisas, de viajar, de fazer isso, de fazer aquilo, então não me sinto forte o suficiente para viver a vida amorosa com plenitude, né? Às vezes isso pode ter a ver com o teu psicológico. Eu sou uma pessoa triste, preciso melhorar a minha alegria para eu me sentir uma pessoa mais forte com a vida. Às vezes pode ter a ver com a aparência física também. Não me sinto tão bonita, tão bonito, preciso ir à academia, preciso ter um cabelo diferente, um corpo diferente, alguma coisa diferente para eu me sentir com mais poder, para então viver a vida amorosa com mais intensidade. Aqui dá a sensação que você coloca um breque na vida amorosa, porque você sente que você precisa ter mais essa força, esse poder que você sente que você precisa ter. E o signo de Capricórnio, ele é um signo que fala muito de poder, ele é um signo que a pessoa de Capricórnio que não tem poder, ela muitas vezes ela se sente desajustada na vida, porque é um signo que fala de poder. É o signo dos governantes, vamos dizer assim, né, das figuras de poder. Então, aqui traz muito essa energia de eu preciso me sentir uma pessoa poderosa até para viver a vida amorosa, para ter mais autoestima, para viver a vida amorosa. Então, eu vejo isso em você, entendeu? E diz que você tem um conflito na vida amorosa que você tem que resolver. Porque aqui eu estou falando no sentido geral, daqui a pouco eu vou especificar quem se relaciona, quem não se relaciona. Mas aqui diz que você tem um conflito, e esse conflito, na grande maioria dos casos, ele também tem a ver com você, essa conquista da tua força, da tua masculinidade, da tua feminilidade, da tua virilidade, da tua fertilidade, da tua capacidade de sedução, da tua beleza, do teu charme, tem a ver com essa questão de querer ganhar força e poder. Entendeu? E então existe um pouco essa dificuldade, mas ela, a princípio, ela também vem de dentro de você, mas você já está nesse processo de interiorização e de reconexão consigo, com a tua força, com o teu poder, até para viver a vida amorosa. Mas eu não te sinto uma pessoa que vive a vida amorosa com tanta intensidade quanto poderia, porque ainda você está nesse período de reequilibrar melhor o seu interior e a confiança que você tem em você mesmo para poder lidar com a vida amorosa. Olha que leitura interessante para você, hein? Então traz essa energia para você, a retomada do teu poder. Às vezes até uma coisa fisiológica também, por exemplo, às vezes um homem que não está conseguindo ter o desempenho sexual que gostaria de ter, ou uma mulher também que não consegue ter o desempenho sexual, às vezes pode falar também até da sexualidade, um ganho de poder aqui que você quer ter, tá? Então traz essa energia aqui para você.
Mas isso não significa que você não quer, a grande maioria que quer viver a vida amorosa só não se sente tão forte o suficiente para viver na intensidade que gostaria. É isso que traz aqui para você, Capricórnio, mas vamos lá. Isso em um sentido geral. Em um sentido geral, eu só quero explicar mais uma coisinha. Há aqui um pouquinho também de decepção com respeito assim a não sentir alguém, a não sentir ainda a profundidade que você gostaria de sentir com alguém, o companheirismo, entendeu? Que você gostaria de sentir, a solidariedade que você gostaria de sentir, diz que você ainda sente. Aí, se você se relaciona, você sente que a relação não chegou a esse ponto. Se você não se relaciona, você sente que você ainda não teve um relacionamento a esse ponto, entendeu? De haver o grau da sensação que você sente falta de você ser mais apoiado, mais apoiada na vida por essa pessoa, né? E na grande maioria dos casos não tem a ver com apoio financeiro, alguma coisa assim, tem a ver com o apoio da pessoa acreditar no teu potencial, acreditar na tua capacidade de, seja lá qual for o assunto, a questão envolvida, entendeu? Pode ser o potencial de ganhar dinheiro, o potencial de ter um bom desempenho sexual, o potencial de fazer alguma outra coisa, enfim, de vocês construírem alguma coisa, o que é que seja, mas traz essa energia aqui para você. Eu falei assim para você, ó, lá na parte profissional, né? Ó, se você não entendeu esse conflito entre trabalho e amor, espere a parte amorosa que eu vou explicar ainda mais. E aqui está explicado esse conflito no sentido de ganho de força, de se sentir uma pessoa mais poderosa para se sentir melhor até mesmo dentro do amor. Às vezes também até pela questão de, às vezes, você querer proporcionar algo para a pessoa, e eu queria ter algo melhor para dar para a pessoa, para dar para a nossa família, e aí eu não me sinto forte o suficiente para ter capacidade o suficiente para proporcionar o que eu gostaria, entendeu? Porque existe essa coisa de que você não se sente forte o suficiente, mas que você sente que você tem potencial para ter essa força, né? Enfim. Então traz essa energia para você. Ó, agora eu vou especificar. Você que não se relaciona, eu só dou um lembrete a você. Tem coisas que eu falo pela intenção, e às vezes tem coisas dentro ali que eu falo para pessoas solteiras que às vezes servem para pessoas que são comprometidas e vice-versa. Coisas dentro da vida de quem já se relaciona que servem para a vida de solteiro. Então, apesar de eu separar, se você quiser e puder, assista aos dois, porque tem coisas ali que às vezes servem para você também, ok? Mas vamos lá, ó. Vida amorosa para você que não se relaciona. Giato está mais favorável passado, ou seja, pessoas do passado, para que elas venham novamente, ressurjam, ou está mais favorável para novas pessoas? Sobre pessoas do passado, eu vou te explicar daqui a pouco quando eu falar sobre isso, tá? Agora, no que se refere à nova pessoa, tá mais difícil. Tá mais difícil, porque assim, não está impossível. Aqui fala de muita distância. É engraçado porque a tua leitura ela é um pouco parecida com a leitura do signo anterior. Só que eu tô com dificuldade. Se eu não me engano, o signo anterior é o signo de Áries. A sua leitura, se eu não me engano, está um pouco parecida com o signo de Áries. É o signo de Áries ou o signo de Sagitário, mas eu acredito que é Áries mesmo, que foi o outro signo que eu fiz antes desse. Enfim. Por que fala assim de muita distância? Ou seja, é dificuldade de encontrar pessoas ao teu redor que tenham mais compatibilidade com você. Porque se você quiser paquerar, qualquer pessoa que tá bem arrumadinha, que vai para uma festa, que vai rodar a bolsinha, né? Geralmente consegue uns beijos, se quiser
um tchaca-tchaca, consegue o tchaca-tchaca também. Isso não tá difícil, isso tá até muito fácil hoje em dia, né? Mas, assim, alguém que se alinhe a você em termos de gostos, em termos de compatibilidade, seja essa compatibilidade psicológica ou até compatibilidade de vida, né? Alguém que seja compatível com o teu padrão de vida. Eu também falo de compatibilidade também nesse sentido, enfim. Mas aqui há uma certa dificuldade de encontrar pessoas que tenham uma conexão forte com você, né? De compatibilidade principalmente. Então, olha, se você quiser sair, paquerar, conhecer gente nova, quiser sair, pode ir, entendeu? Aplicativos, na grande maioria dos casos, também vou te dizer que na grande maioria dos casos também pessoas que gostam de conhecer gente por aplicativo e coisas assim vão ter um pouco mais de dificuldade, porque vão ter mais facilidade de conhecer pessoas que estão, às vezes, muito distantes. Entendeu? Às vezes, conheceu uma pessoa interessante, mas é tão longe, que misericórdia, só por Deus, entendeu? Então tem mais essa situação. Está mais difícil por este signo de conhecer novas pessoas. O que não impede, ainda mais que você tem que ver seus outros signos como eles estão e identificar quais os signos que mais condizem com o teu momento de vida, ok? Mas aqui traz essa energia para você. Então ainda há essa corda bamba, eu não sinto nada que possa se desenvolver com muita firmeza ainda no mês de abril para você. Mas se você quiser paquerar, o que eu falei, embora aqui esteja mais favorável se você quiser paquerar coisas que são presenciais do que por internet à distância. Então festas e eventos estão mais favoráveis, aplicativos, redes sociais, coisas assim estão mais desfavoráveis, ok? Mas dá. Só que relacionamento sério ainda tem um pouco de dificuldade, mas você também tem essa coisa de que você ainda, a sua autoestima precisa ser melhor trabalhada. É aquela coisa de que eu não me sinto forte, poderoso, poderosa o suficiente para viver com intensidade a vida amorosa, entendeu? E aí eu já dei toda uma explicação quando vou ser repetitivo, porque o vídeo já vai ficar muito grande, né? Não vai ser nem vídeo, vai ser filme, porque meus vídeos estão em tempo de filme. Então aqui o filme que eu estou gravando para você, o documentário sobre a sua vida, me diz essa situação aqui, tá? Então, resumindo, dá para paquerar, muito mais favorável paquera presencial do que a distância, só que ainda relacionamento sério ainda tem divergências, tem mais dificuldade de encontrar pessoas compatíveis com você. E aí eu falei, compatibilidade pode ser de comportamento ou de padrão de vida. O que é padrão de vida? E às vezes, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é legal, mas fulano é desequilibrado por alguma coisa, fulano é alcoólatra, vamos supor. Aquela pessoa não tem o padrão de vida que eu tenho, né? Se ela é alcoólatra, ela vai ter complicações ali na vida dela. Pode ser, às vezes, padrão financeiro. Eu sou uma pessoa melhorzinha de vida, eu queria alguém, pelo menos no mesmo patamar que eu, para ter condições de viajar comigo, de fazer as coisas que eu faço, de frequentar os lugares que eu frequento. Aí varia caso a caso, tá? Mas essa compatibilidade, ela está mais difícil mesmo. Se você quiser se dedicar às paqueras, pode se dedicar, mas a tendência é que você conheça pessoas que até pode ter o fator sexual. Deixa eu ver aqui. Até pode ter o fator sexual, a atração. Mas a compatibilidade, às vezes, de alguma outra coisa, ou até dentro da sexualidade, tem aquelas pessoas que, às vezes, a gente até tem desejo, mas ainda também não é aquela química fantástica, né, da paixão e coisas assim. Então, enfim, tem essa situação que te reserva para você que quer novos relacionamentos. Você que quer relacionamento do passado, vou abordar a parte de ex daqui a pouquinho. Você que já se relaciona, casais agora.
Você que já se relaciona ou você que já está conhecendo alguém. Porque quando você já está conhecendo alguém, uma pessoa você já encontrou, só está tentando ali desenvolver a situação com a pessoa. Então, não é a mesma coisa que uma pessoa solteira, ok? Então, você que está conhecendo alguém ou que já tem algo com alguém. Vocês passam por uma fase de divergência entre vocês, divergência de compatibilidade. Porque, até mesmo se você tiver um relacionamento longo, às vezes certas incompatibilidades se mostram no decorrer do tempo. Às vezes as pessoas mudam, ou às vezes algo acontece na vida que exige, que mostra uma outra face, né? Porque nós somos pessoas que o que você conhece de você de acordo com as coisas que você viveu. Por exemplo, eu não sei te dizer como eu agiria se o nosso país, o Brasil, por exemplo, entrasse em guerra. Deus que nos livre, né? Mas eu não sei como seria a minha reação, eu não sei o que eu faria, como é que eu agiria. Tem coisas que a gente só sabe quando acontecem, né? Eu até posso supor um pouco, mas não é a mesma coisa que viver aquela situação, entendeu? E às vezes o relacionamento tem isso, às vezes a vida de vocês, a vida traz alguma coisa para vocês que, de repente, você começa a perceber certos aspectos daquela pessoa que você não conhecia e incompatibilidades surgem, entendeu? Aí as incompatibilidades elas ficam mais evidentes, pode ser nesse sentido, ou pode ser no sentido de que às vezes tem pessoas que se casam e elas já não têm tanta compatibilidade em alguns pontos, mas tem outros, mas aí aqueles pontos que são incompatíveis, às vezes no decorrer do tempo ficam mais fortes, mais gritantes e mais difíceis de lidar. Então, enfim, tem toda essa situação, mas o fato é a incompatibilidade. Entendeu? As incompatibilidades que surgem e a dificuldade de conciliar as incompatibilidades entre vocês. Aí vai um exercício de dedicação da sua parte e de dedicação da sua parte para fazer as coisas por dois, porque aqui também a pessoa ela não está numa energia de que será uma pessoa muito proativa. Então, pelo menos não pela tua visão e pelo menos não do jeito que você quer, porque quando eu faço a sua leitura de acordo com como você enxerga as coisas, entendeu? Então, com os teus olhos, você vai perceber, você vai considerar que a pessoa amada, ela não é proativa para resolver as diferenças entre vocês. Então, por exemplo, aqui dificilmente a pessoa ela tem essa boa vontade de querer conciliar as diferenças entre vocês. Muito pelo contrário, eu vejo que ela se fecha, eu vejo que ela começa a pensar de modo individual. Já que fulano não quer que as coisas sejam assim, eu não vou insistir, mas eu não vou deixar de pensar desse jeito, de fazer desse jeito, mas não vou pedir para fulano, não vou bater de frente com fulano. Então, eu vejo aqui que surge tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa um certo tom de individualidade, ok? De você pensa mais em você, fulano pensa mais em fulano, ou fulana nela mesma, nele mesmo. E essa conciliação, essa compatibilidade, essa sintonia está um pouco mais comprometida neste mês. Então, é o que eu falei, como é você quem recebe a previsão, qual que é o grande benefício de alguém que assistiu um vídeo como este de previsões? A situação você vai passar, vendo ou não vendo o vídeo, assistindo ou não assistindo os seus signos, você vai passar. Mas quem assiste tem a oportunidade de ter consciência do que está acontecendo e, com base nisso, de identificar as melhores atitudes possíveis para lidar com os eventos que ocorrerão. Então, se você está assistindo, você é a parte da história que é mais consciente, que está de olhos mais abertos para o que está acontecendo. Então, cabe a você tentar uma transformação dentro desse relacionamento, tá? E deixa eu tirar o conselho aqui para você, ó. Carta da estrela. A estrela é o espiritual, é ter fé.
E carta 2 de copas, lindo. A carta 2 de copas, ela revela uma luz no fim do túnel, tá? Por quê? Ó, primeiro a estrela, exercício da fé, da crença, da espiritualidade, da atração por meio da fé, do pensamento positivo, da energia e conexão com o espiritual, ok? Que vai promover a união. O 2 de copas. Só que o 2 de copas, ele tem um lado muito belo e lindo, mas dentro do meu entender e dentro do contexto, a carta 2 de copas, ela fala do consenso, é até uma carta de acordos, mas aqui para mim, dentro do contexto, dentro da intuição, muito mais o acordo afetivo. Então, vocês vão ter que aprender a lidar, muitas vezes, com outras diferenças, mas ore, fortaleça o teu espiritual, para que a espiritualidade faça com que um consiga compreender o outro. Porque o 2 de copas é isso. O emocional de vocês ligado um ao outro, entendeu? E com isso, haver a compreensão das diferenças entre vocês. Porque a minha intuição fala que as diferenças existirão, elas existem e continuarão. Só que precisa haver a compreensão, entendeu? A compreensão e a aceitação das diferenças de planos, das diferenças de forma de pensamento, de objetivo de vida, de modo de lidar com a vida, com a família, com os filhos, com o trabalho, com isso, com aquilo, entendeu? Então, quanto a isso, precisa haver um acerto. Precisa haver um acerto, como você tem essa consciência, entregue nas mãos da espiritualidade, tente o caminho do consenso, tente trazer a pessoa para esse consenso, porque eu vejo cada um pensando por si, com a sua própria cabeça, e aí precisa ter alguém que vai fazer essa ponte, essa conexão, e como você está aqui assistindo, cabe você quem tem mais facilidade, porque você tem consciência disso, de tentar criar essa ponte entre vocês, de compreensão, porque senão cada um fica pensando no seu canto e cada vez mais cada um fica pensando do seu jeito, no seu mundinho, e aí, se não houver uma conciliação, cada vez mais quando vocês observarem, vocês vão chegar àquele ponto que de repente olhou e cada um não tem mais vida em comum, porque cada um está pensando muito de modo individual. Entendeu? Então é só isso que eu tenho a falar para você. E só isso, né? Falei tanto. Mas é basicamente isso. É basicamente isso. E você vai ter que acelerar um pouquinho essa questão da sua autoestima. Porque você tem alguma coisa aí com a sua autoestima que você precisa fortalecer. Mas enfim. Você que tem deseja então, tem energia boa, porém aqui diz que esse ex observa muito e faz pouco. Porém, se você der indícios e sinais, na grande maioria dos casos, esse ex vai dar as caras, esse ex vai aparecer, tá? Só que você tem que dar sinais, mas eu vou só confirmar uma coisa aqui, porque eu tenho uma dupla interpretação, olha lá. Porque diz também, quando se trata de ex, diz que tem uma energia boa, que a história de vocês ainda não morreu. Isso é só se você tem interesse em ex. Se você não tem interesse em ex, esta parte da previsão não é para você. Se vai, só estou assistindo por curiosidade essa parte de ex. Então, muito provavelmente não vai bater com você, essa parte, tá? Mas aqui, ex ainda tem caminho, se você tem interesse, ainda tem caminho. Ainda tem uma energia de que você tem que saber lidar com essa pessoa, dar sinais para que essa pessoa cada vez mais fique interessada em você. E deixa eu tirar o conselho, a carta da temperança e carta do mundo. A temperança é a paciência. É ter paciência com essa pessoa, porque essa pessoa te observa, viu? Ela te observa, ela te analisa, ela vê se está na hora ou se não está na hora dela se aproximar, ela tem lá as suas dúvidas e por isso você tem que dar sinais para ela. E a carta aqui, ó,
a carta do mundo, que é a carta da realização, que fala que vocês têm um mundo de possibilidades para atingir, ok? Só que você precisa dar mais sinais e ter mais paciência, porque essa pessoa está mais vagarosa quando se trata de tomar atitude. Mas na grande maioria, se você começar a dar sinais logo no começo do mês e continuar com esses sinais por todo o mês, a grande maioria aqui esse ex vai dar o ar da graça, ou seja, vai tentar aí algum contato com você, ok? Mas traz essa energia. Se esse ex tem um relacionamento com outra pessoa, as coisas não vão muito bem. Esse ex até se questiona se já está na hora de encerrar as coisas ou não, tá? Se questiona. E a rival lá também tem se desagradado com esse ex também, mas tenta manter uma postura, ok? Enfim, é isso que eu tenho a falar sobre ex. Agora, sobre triângulo amoroso, a parte ali de casais eu já abordei bastante a sua energia com a pessoa amada. Agora aqui sobre a terceira pessoa. Então, essa terceira pessoa ela está um pouco mais racional, né? E ela espera um pouco. Só que aqui o que, que acontece? A rival espera certas atitudes da pessoa amada e a pessoa amada espera certas atitudes da rival. E aí fica nesse jogo. Mas não há um mau clima, só há um clima em que assim parece que um fica esperando algumas coisas do outro, tá? Então, se eu tiver que te dizer, Giato, essa pessoa gosta da rival, gosta. Eles só estão um pouco desalinhados com respeito de que parece que um quer esperar algo do outro. Eu quero que o fulano tome iniciativa, a rival espera a pessoa amada tomar iniciativa e a pessoa amada espera a rival tomar iniciativa dentro de assuntos ali do relacionamento deles, mas há sim uma certa energia boa para se desenvolver entre eles. Sim, há. Com respeito a você, ainda existe toda aquela história que eu já expliquei na parte de casais, que essa pessoa ela se sente um pouco desconectada de você e ela pensa muito no plano individual, ela tem dificuldade de pensar no conjunto da obra, no casal, entre vocês dois, entendeu? Por conta das diferenças entre vocês que eu expliquei lá na parte de casais. Mas enfim, como conselho, Jato, essa pessoa gosta mais de mim ou da outra pessoa? Então, aqui no momento, essa pessoa se sente mais agradável com a outra pessoa, o que não significa que ela não goste de você, só que as coisas estão mais fáceis com a outra pessoa, pelo menos no mês de abril. Ó. Carta do Rei de Ouros e carta do Imperador como conselho. Ok. Duas cartas de poder, né? Diz assim que você tem que ser uma pessoa firme de propósito, tem que ser uma pessoa responsável, né, por aquilo que você faz e se esforçar para preservar a união de vocês, mesmo que haja a diferença, porque tem diferenças entre vocês, que eu já expliquei lá na parte de casais. Mas eu ainda não vejo alguma mudança tão expressiva. Mas que você tem que batalhar para fazer a sua parte e, com isso, diminuir as diferenças entre vocês ou aumentar a aceitação das diferenças entre vocês, né? Que é o que eu falei lá na parte de casais, melhor dizendo. Essas são as previsões para você, que Deus te abençoe, agradeço por você estar aqui, espero que você tenha deixado o teu like e agora está na hora do Giato ir embora, que Deus te abençoe, ok? Se o vídeo ficou um pouco escuro, é porque é por conta da chuva, que muda um pouco a iluminação do ambiente, mas enfim. Então, provavelmente, o começo do vídeo vai ter uma cor, o final do vídeo vai ter outra, ok? Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida. Alma bendita.